Olá, pessoal! Como a gente já tinha falado no final do vídeo anterior, nós vamos hoje apresentar mudanças de variável, que é uma técnica que a gente usa algumas vezes para fazer com que uma equação que, olhando para ela, a gente não reconhece em algum dos tipos que a gente já estudou, mas que existe alguma mudança de variável apropriada que faz com que ela recaia em alguma das equações que a gente sabe resolver. Então, esse é o assunto desse nossa videoaula de hoje, que é a última dentro das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, vamos lá. Algumas mudanças de variável. Nesse vídeo em particular, eu vou apresentar duas situações, dois tipos de equações, que é a equação diferencial homogênea, pela qual a gente vai começar, que vai recair numa equação a variáveis separáveis, e também as equações de Bernoulli, que vão recair em uma equação de linear de primeira ordem. Bom, então vamos lá. Equação diferencial homogênea. Como é que eu reconheço uma equação diferencial homogênea? Eu preciso olhar para ela na forma diferencial, que está aqui, e preciso identificar nas funções m e n duas funções homogêneas de mesmo grau. Muito bem, mas e daí, né? O que significa função homogênea de mesmo grau? Então, nós vamos aqui abrir um parênteses e falar um pouco sobre funções homogêneas, para depois voltar para as equações diferenciais homogêneas. Então, o que é uma função homogênea? Uma função de duas variáveis, f de x e y. A gente diz que ela é homogênea de grau alfa se satisfizer esta propriedade aqui. O que está escrito aqui? Que se eu substituir x por lambda(x) na minha função e y por lambda(y), eu consigo colocar em evidência um lambda na alfa e aí multiplicando a própria f de xy com a qual eu comecei. Se eu conseguir fazer isso, a minha equação f de xy é dita homogênea de grau 3. Vamos ver os exemplos. Aqui, x3 mais y3. Se eu substituir x por lambda(x), vai ficar lambda ao cubo, x ao cubo. Se eu substituir y por lambda(y), vai ficar lambda ao cubo, y ao cubo. E eu vou conseguir colocar em evidência lambda ao cubo e vai ficar multiplicando a própria soma x3 mais y3. Então, esta é uma função homogênea de grau 3. Agora, a segunda aqui, x2 mais y3. Se eu substituir aqui, vai ficar lambda 2x2 e aqui vai ficar lambda 3x3. Então, eu não consigo colocar em evidência um lambda em algum alfa que possa daí ficar multiplicando a própria f de xy. Então, por isso, ela não é uma função homogênea. Esse último aqui, mesma coisa. Eu posso substituir x por lambda(x). Bom, aqui vai ficar lambda ao quadrado, x ao quadrado. Y por lambda(y) vai ficar lambda ao quadrado, y ao quadrado. E mais um. Eu não consigo, isso aqui não é possível escrever, não tem alfa, que me permita escrever lambda na alfa vezes a própria f de xy. Isso aqui não dá, tá? É diferente de lambda na alfa vezes f de xy. Então, essa função aqui, de novo, não é homogênea de grau nenhum, não é homogênea. Bom, então, agora vamos voltar para a equação diferencial, tá? Eu vou olhar para essas duas funções, m e n, e vou ver se elas são ambas homogêneas e de mesmo grau. Aí a equação diferencial vai ser dita equação diferencial de grau do que for o grau do m e do m. Então tá aqui, tá? Se a equação for homogênea de grau alfa, eu vou poder escrever m de lambda(x) lambda(y) igual a lambda na alfa vezes m de xy, e eu vou poder escrever que n de lambda(x) lambda(y) é lambda no mesmo alfa vezes n de xy. Então, essa vai ser uma equação homogênea de grau alfa. Muito bem, uma vez entendido o que é uma equação homogênea de grau alfa, eu vou mostrar como é que a gente sempre vai conseguir transformá-la, fazer ela recair numa equação a variáveis separáveis, mediante uma mudança de variável adequada que a gente vai deduzir aqui. Muito bem, para deduzir, eu vou fazer o seguinte. Na equação diferencial que eu tenho, que é essa aqui original, essa aqui, m de xy dx mais n de x dy, eu vou substituir m e n por essas expressões aqui. M,
Eu peguei daqui, passei o lambda na alfa para lado de lá. Então, M ficou M de lambda x, lambda y, dividido por lambda na alfa. Da mesma forma, aqui, N de xy vai ser N de lambda x, lambda y, dividido por lambda na alfa. Que é isso aqui, tá? Lambda na menos alfa, né? Muito bem. Então, agora eu vou substituir isso na equação dada e mais. Eu vou usar um lambda adequado. Vou usar um lambda conveniente, tá? Então, vamos usar lambda igual a x na menos 1. Eu poderia usar qualquer real aqui. Lambda igual a x na menos 1. Então, eu vou usar aqui, vou substituir lambda por x na menos 1. E aqui na frente também, tá? Então, aqui vai ficar x na alfa. E aqui vai ficar 1. E lambda y vai ficar y sobre x, tá? Estou substituindo lambda por 1 sobre x, tá? Mesma coisa na função n. Eu vou colocar x na alfa. N. Aqui dentro, lambda x vai ficar 1. E lambda y vai ficar y sobre x. Então, tá aqui isso que eu escrevi aqui. E, bom, posso dividir por x na alfa todos os termos. Então, cai fora isso daqui. E fica m1 y sobre x. O que é esse m1? Esse m aqui, 1, índice 1. Esse 1 não tem nada a ver com aquele 1 dali, tá? Isso aqui é apenas uma outra letra que eu resolvi usar o mesmo m e colocar um índice aqui, tá? Então, m1 é uma função de y sobre x. E aqui uma função, n também, botei o índice 1, é uma outra função de y sobre x. Tá? Então, a minha equação dada ficou escrita desse jeito. A função que multiplica dx é uma função de y sobre x, ou seja, sempre que aparece um y, aparece um x embaixo, ou seja, as duas estão presas nesse formato aqui, desse quociente, dessa fração. E a mesma coisa acontece na função n1. Então, isso sugere que já que aparece sempre o y e o x juntos desse jeito, sugere que essa maneira de aparecer y e x sempre junto seja uma nova variável, uma letrinha v para representar essa nova variável. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Se eu colocar v aqui, vai ficar m1 de v, aqui vai ficar n1 de v. Então, é a nova variável, mas não pode ficar o dx e o dy, né? Porque aí ficaria 3 variáveis, né? Então, alguma coisa eu tenho que fazer aqui também para, no final, ficar com 2 variáveis só. O que eu faço? Eu vejo aqui que se eu faço y sobre x igual a v, é o mesmo que escrever y igual a x vezes v, e daí dy vai ser a derivada desse produto, vai ser x vezes dv mais v vezes dx. Então, eu vou substituir este dy, isso aqui, eu vou substituir aqui, e aí vai me ficar a variável v, o dx vai ficar, aqui de novo é v, e aqui o dy escrito em termos de x e de v também. Então, as únicas duas variáveis que vão sobrar, agora sim, vai ser x e v. Olha, então, fazendo isso, vejamos que tipo de equação vai recair. Vai ficar m1 vezes v, dx, mais n1 vezes v, essa soma no lugar do dy igual a zero. Se eu agora efetuar aqui esse produto, eu consigo separar tudo que tem dx e o que tem dv. Com dx eu já tinha o m1 e agora eu tenho ainda n1 vezes v aqui, né? Que multiplica dx, que está aqui, certo? E depois eu ainda tenho mais esse termo aqui desse produto, que aqui ficou multiplicando dv agora. O que sobrou na minha equação? Bom, uma função só de v multiplicando dx, e aqui um produto de uma função só de x por uma função só de v multiplicando dv. Portanto, é uma equação a variáveis separáveis em x e v. Então, eu mostrei que existe essa mudança de variável aqui, a nova variável v substituindo todo y sobre x, que é o mesmo que dizer que é substituir todos os y por x vezes v, e dy de acordo com isso, e que vou recair aí numa equação a variáveis separáveis em x e v. Ok? Bom, a gente ainda tem uma outra mudança de variável que também pode ser feita e que também vai levar a separar as variáveis, que é a seguinte. Lambda substituído, o mesmo raciocínio que eu fiz antes, tá? Só que em vez de x na menos 1, eu vou substituir por y na menos 1. O que vai acontecer? Aqui na frente vai ficar y na alfa, né?
Aqui, M, agora lambda é Y na menos 1. Então, aqui, onde tem lambda vezes X, vai ficar X sobre Y. E onde tem lambda vezes Y, vai ficar 1. Tá? Mesma coisa aqui para a função N. Então, é isso que eu escrevo aqui. Ó. Ficou Y na alfa, M de X sobre Y, vírgula 1. E aqui a mesma coisa, Y na alfa, N de X sobre Y, vírgula 1. Tá? E aí, divide tudo por Y na alfa, que é fator comum, e vai sobrar uma função que eu chamei de M2, tá? De x sobre y. Então, agora x e y aparece nesta fração. Antes era y sobre x, agora aqui é x sobre y. Tá aqui, tá? Então, x e y aparece sempre assim. E, de novo, eu tenho que substituir ou dx ou dy para ficar só duas variáveis. Então, essa aqui vai ser a variável que eu vou chamar de u. Isso significa que todo x substituído por y vezes u. O dx será a derivada desse produto, portanto, esta soma y de u mais u vezes dy. Então, isso aqui agora vai ser substituído aqui no dx e vou ficar com as variáveis y e u. Então, tá aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa, separei o que tem du e o que tem dy, tá? Aqui eu tenho esse produto, né? Um termo vai dar vezes du e o outro termo vai dar vezes dy. E aqui está separado já. Produto de uma função só de y por uma função só de u. Aqui uma função só de u. E, portanto, eu tenho aqui uma equação a variáveis separáveis em y e em u. Então, eu estou mostrando que tem duas possíveis mudanças de variável que vão me levar à equação a variáveis separáveis. Então, vamos ver depois, nos exemplos, qual das duas é mais útil em cada caso. Bom, mas antes dos exemplos, eu ainda estou fazendo aqui um outro comentário que é interessante, que é o seguinte. Da equação que eu chamei de 1, cadê a equação que eu chamei de 1? É essa aqui, ó, tá? Daqui, eu consigo escrever dy dx igual a, ó, vejamos, como é que eu faço aqui? dy dx igual a menos, né? E aí, m1 aqui, de y sobre x, sobre n1 de y sobre x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função de y sobre x. Então, essa função de y sobre x, que eu chamei lá de f maiúsculo, isso aqui é o f maiúsculo de y sobre x, que está aqui na outra página, ó. Isso aqui, tá? Então, mostrei de onde que saiu isso. Eu posso fazer a mesma coisa da equação 2. Cadê a equação 2? A equação 2 é esta, que eu obtive na minha segunda mudança de variável. Onde, de novo, eu posso isolar dy dx, né? E aí vai ficar dy dx igual a uma outra função de x sobre y, que é isso que está aqui. Tá, muito bem. O que acontece daí? Olhando para isso que é possível escrever, eu concluo, vamos ver se vocês conseguem concluir também, isso aqui tá, então eu concluo que o campo de direções será simétrico em relação à origem. O que significa isso? Campo de direções simétrico em relação à origem. O que significa simetria em relação à origem? Em primeiro lugar, tá? Como é que eu enxergo uma simetria em relação à origem? Por exemplo, tá? Vamos desenhar aqui um sistema de eixos. Aqui. Vamos pegar aqui um ponto menos 1 no x e 2 no y. Onde é que está? Está aqui o ponto, tá? Onde é que está o simétrico dele com relação à origem? O simétrico dele com relação à origem é aqui assim, ó, tá? Vai ser no mais 1 do x, vou marcar aqui, mais 1 do x, com menos 2 no y, certo? Esse ponto aqui assim que vai estar aqui. Aqui assim, mais 1 e menos 2 aqui no y. Aqui está o ponto, tá? Então, esse ponto aqui é o simétrico desse. Como é que a gente faz isso, tá? Aqui é o menos 2. Como é que eu faço isso? Eu troquei, eu tinha menos 1 com 2, tá? Menos 1 com 2. E o outro lá é 1 com menos 2, certo? Então, o que a gente faz? A gente troca x por menos x e y por menos y, né? É isso que a gente tem para passar o simétrico do x e y. O simétrico, a gente escreveu menos x menos y, ok?
Então, sempre que eu tiver, aqui no caso, eu comecei com um ponto no segundo quadrante e fui levada para o quarto. E se eu começasse no primeiro quadrante, ia ser levado para o terceiro quadrante, né? Então, isso é simetria com relação à origem. A gente faz olhando isso aqui. E aí agora olhem para isso, tá? Trocar xy por menos x sobre y nas minhas funções. O que vai acontecer? Se eu trocar xy por menos x e y por menos y aqui, tá? Vai ficar a mesma função. Então, por isso eu concluo que isso aqui, lembram, é o y', né? Que é a inclinação do elemento, do campo de direções associado em cada ponto, certo? Quando a gente estudou campo de direções. Então, o que eu estou aqui enxergando? Que se eu fizer essa troca de x por menos x e y por menos y, eu vou ter a mesma função, a mesma inclinação. Então, é simétrico em relação à origem, ok? Bom, e evidentemente também serão as curvas integrais, porque são tangentes, né, ao elemento do campo de direções associado em cada ponto. E, bom, e aí depois aqui tem uma outra coisa ainda. Retas que passam pela origem são isóclinas de uma equação. De onde é que eu estou tirando essa conclusão? Retas que passam pela origem são isóclinas de uma equação diferencial homogênea. Isso significa o quê? Isóclina é o lugar geométrico de pontos onde tem a mesma inclinação, né? E isso eu estou dizendo aqui que são retas que passam pela origem. Ou seja, as isóclinas sempre vão ser do tipo y igual a uma constante vezes x. Tá? Por causa disso aqui. Por causa do y sobre x aqui ou do x sobre y aqui. Nós vamos ver melhor isso agora nos exemplos, tá? Muito bem. Exemplo 1. Aqui eu tenho uma equação que, escrita na forma diferencial, me apresenta aqui uma função x2 mais y2 que é homogênea de grau 2 e 2xy que também é homogênea de grau 2. Então a equação, se as duas são homogêneas de grau 2, a equação é homogênea de grau 2. Tem duas mudanças de variável possível, né? Uma é fazer y igual a x vezes v e a outra que a gente viu que era x igual a y vezes u, tá? Qual é das duas que eu vou escolher? A gente vai olhar da seguinte maneira. Vejam, eu aqui escrevi que eu vou substituir o y e o dy. O dy será substituído por dois termos. Então aqui, em vez de dy, eu vou ter essa soma, né? Que são dois termos. Dois termos aqui, mais outros dois que já tem daqui, dá 4 termos. Agora, se eu tivesse optado por fazer x igual a y vezes u, e aí substituir o dx por uma soma de dois termos, o que teria acontecido? Vai fazer dois termos aqui no dx, multiplicado por essa outra soma, vai dar 4 termos. Mais um aqui, 5, né? Então, deu mais termos do que essa que eu escolhi. Ou seja, resumindo, a gente, usando um critério como esse que eu estou explicando aqui, significa que a gente vai ter menos termos aqui depois de substituir, ou seja, a gente decide substituir ou o dx ou o dy, aquele que acompanhar a função com menos termos aqui na frente. É simples assim, tá? Então aqui eu tenho um termo só, é esse que eu vou substituir, já que o outro tem dois, tá? Bom, então tá, então eu vou substituir o dy, com isso quer dizer que eu vou substituir o y, e aí tá aqui. Tudo que está substituído está em vermelho. Onde tem y, eu vou botar x vezes v. Vai ficar x2v2 aqui no lugar do y2. Aqui no lugar do y ficou um xv que está aqui vermelho. E o dy, essa soma que está aqui também em vermelho, que substituindo o dy. Agora sim, agora aqui eu faço as minhas multiplicações e tal, contas algébricas, e separo o que tem dx e o que tem dv. Com dx eu tenho aqui uma função só de v, e com dy eu tenho um produto de uma função de x por uma função de v. Portanto, é uma equação a variáveis separáveis em x e v. Muito bem, resolver equações a variáveis separáveis faz tempo que vocês já sabem. E aí está aqui a solução da equação a variáveis separáveis. Bom, é claro que a resposta tem que ficar em termos das variáveis originais. Ou seja, onde tem v, volta atrás agora e substitui v de novo, de volta, por y sobre x. Então, está aqui tudo em y sobre x e aqui a solução geral. Eu desenhei aqui o campo de direções e algumas curvas integrais. Vamos ver, observe a simetria em relação à origem. Ó, temos aqui o campo de direções, vejam, tudo que está aqui no primeiro
quadrante está idêntico no terceiro. E o que está aqui no segundo quadrante está idêntico no quarto. O que é essas retas verdes que eu desenhei aqui? Isso aqui são lugares geométricos onde a inclinação não é definida. Ou seja, vamos voltar lá para a equação aqui. O que anula este denominador aqui, tá? Isso aqui é x igual a zero, ou seja, eixo y. E y igual a zero, ou seja, eixo x. Por isso que os dois estão aqui marcados. E vocês vão ver aqui que as curvas, você pode olhar daqui, né? As curvas vão ter a nossa tangência vertical nessas duas isóclinas. Ó, aqui, onde não tem inclinação definida, certo? Aqui vocês têm, tá vendo, ó, as tangentes verticais aqui, né? E a mesma coisa aqui, né? Aqui tem também uma descontinuidade e tal. Muito bem. Então, bom, e outra coisa. Isso são curvas integrais, né? As soluções mesmo, se a gente tivesse um ponto com um ponto inicial que a gente soubesse que teria que satisfazer, aí eu ia ter como escolher, por exemplo, aqui, desses que estão desenhados, eu posso ver aqui, ou eu vou estar nessa parte, no primeiro quadrante, ou eu vou estar nesta parte aqui, no quarto, ou no terceiro, ou no segundo, né? Aí sim, são soluções, a gente já sabe calcular um intervalo de validade e a gente sabe que tem que parar, né? Vai ter um extremo sempre onde eu tenho tangentes verticais. Então, para isso também a gente calcula esses lugares geométricos das tangentes verticais, onde não tem inclinação definida. Bom, que mais que eu escrevi aqui? Essa equação, ela já apareceu na nossa videoaula sobre equações exatas. Então, vocês olhem lá. Lá a gente calculou as isóclinas, tá? Então, aqui eu não fiz de novo porque tá lá. Lá vocês vão ver que são retas que passam pela origem, tá? Eu vou calcular as isóclinas agora no próximo exemplo aqui. Bom, então aqui exemplo 2 agora. Aqui escrevi na forma diferencial. De novo eu optei por esta mudança de variável. Substituí os y e o dy. Cheguei numa equação a variáveis separáveis aqui, de novo, produto de função só de x por função só de v, e aqui uma função só de v. Separa as variáveis, resolve a equação a variáveis separáveis, e depois substituo de volta o v por y sobre x, está idêntico ao exemplo anterior, né? E aí está aqui a minha solução geral, que eu posso aqui explicitar, escrevendo y igual a menos raiz quadrada vezes xi, mais essa raiz quadrada vezes x. Então, vejam aqui, eu tenho soluções que y tem sinal contrário de x, ou seja, ou eu vou estar no segundo ou eu vou estar no quarto quadrante. E aqui, ou eu vou estar no primeiro ou eu vou estar no terceiro. Então, aqui estão desenhadas algumas curvas integrais. Aqui está o campo de direções, de novo. Vocês têm aqui, a gente consegue observar facilmente a nossa simetria com relação à origem. E essas retas verdes é a mesma situação que antes. São, de novo, pontos onde tem tangência vertical. Ou não tem inclinação definida, tá? Bom, e aí aqui eu calculei as isóclinas, tá? Isso não está feito no exemplo anterior. Como é que eu calculei as isóclinas? Vamos ver? A gente fixa a inclinação, né? Então, eu tenho que escrever y' igual a k. O y' é o que está na equação diferencial, que está aqui. Então, faz isto aqui igual a k, ou seja, eu estou fixando a inclinação igual a k. Então, tá aqui, fazendo isso, eu escrevo esta equação aqui, tá? Muito bem. Aí, vocês observam o seguinte. Tem um termo com y ao quadrado, um termo com y e um termo que não tem y, né? Então, isso significa que eu posso aqui isolar o y, digamos assim, né? Desse jeito, usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, tá aqui, ou seja... eu tenho isso aqui tudo é um número, tá? Que poderá ser com mais ou com menos do frente da raiz, né? Então, são duas respostas. Mas isto aqui é um número, isso que importa. Y é igual a um número vezes x. Claro que o número depende do k, né? Ok? Mas isso aqui é uma isóclina. A isóclina onde está o lugar geométrico dos pontos, que tem a mesma inclinação. A inclinação é k. E a isóclina, por sua vez, é uma reta que passa pela origem, com essa inclinação, que é toda essa expressão que tem aí. Exemplo 3 é a mesma de uma que a gente já viu usando o fator integrante, tá? No vídeo aula número 8.
E aqui a gente vai resolver observando que ela também é uma equação homogênea, e nesse caso homogênea de grau 2 de novo. Então, de novo, aqui eu substituí y por x vezes v, apesar de que eu poderia também ter feito x igual a y vezes v com o mesmo grau de dificuldade, digamos assim, né? Porque aqui tem dois termos, aqui também tem dois, né? Então, mas eu optei por essa. Vocês podem, como exercício, fazer com a outra, e aí vocês vão ver que vai dar a mesma... vão chegar também numa equação variáveis separadas. Claro que vai ser outra equação, vai ser uma equação em y e u daí, né? Bom, mas tudo bem. Então aqui a gente chegou na equação diferencial variáveis separáveis. Aqui eu só deixei isso aberto assim para vocês, para ajudar vocês a lembrar que aqui precisa fazer frações parciais para resolver esta integral, tá? Bom, e aí está aqui a solução. E depois, voltando às variáveis originais, a gente tem aqui todos os v substituídos de volta agora pelo y sobre x, que foi o que a gente fez, e tem aqui a solução em termos das variáveis originais. De novo, aqui eu posso usar a Bhaskara, passo o c para o lado de cá, né? E aí vai ficar possível de usar a fórmula de Bhaskara de novo, e a gente consegue explicitar o y desse jeito aqui. Bom, aqui também tracei campo de direções. Por que essa reta inclinada está fazendo aqui? Ela veio do denominador, a equação está aqui, mas eu isolo y, né? Fica assim. E aí aqui eu vejo que anula o denominador. Anula o denominador x igual a zero, que é o eixo y, e a reta y igual a menos x. Então está aqui, tá? São os onde não tem inclinação definida, ok? E aí está aqui algumas curvas integrais desenhadas, e aqui vocês observam que realmente, né, que aqui vocês têm as tangências verticais, ou seja, as soluções, elas vão ser interrompidas, né, vão ter um intervalo de validade que vai parar sempre em pontos onde passa aqui, né, vocês já sabem isso. Ok, a simetria eu já mostrei, né, simetria com relação à origem, né, sempre. E agora vamos ao exemplo 4. O exemplo 4 é o último exemplo aqui das equações homogêneas. Eu aqui vou fazer a outra substituição. Vejam que multiplicando dx é a função com menos termos do que multiplicando dy, então aqui é mais conveniente usar x igual a y vezes u. Bom, aqui está a equação. As duas funções, tanto m quanto n, são funções homogêneas de grau 1 dessa vez, antes era grau 2, esse aqui é grau 1. Muito bem, e então x igual a y vezes u, substitui o dx por essa soma, e o x, está aqui as substituições estão sempre evidenciadas com a cor vermelha. Bom, aí aqui a gente consegue simplificar, consegue dividir tudo por y, e ficou aqui uma equação a variáveis separáveis. Aqui de novo um detalhezinho na integral. O denominador aqui pode ser reconhecido como quadrado de u menos 1, e aí depois o u do numerador é útil fazer o seguinte, escrever ele como u menos 1 e mais 1, tá? O menos 1 tá aqui e o mais 1 tá aqui no outro. Então, é assim que a gente faz aí as integrais, e o resto daí agora é simples de continuar. E vocês têm aqui, então, a expressão, a solução geral, em termos, primeiro em termos do y e do u, e depois substituindo de volta pelas variáveis originais, o u, que dessa vez é x sobre y, me leva a essa solução geral. Aqui desenhei o campo de direções, também marquei aqui, desenhei em verde a reta y igual a 2x que sai daqui, quando y igual a 0. Então, vocês podem ver aqui, eu não desenhei as curvas, vocês podem fazer se quiser, substitui aqui alguns valores para c, vocês vão ver que as curvas então estão fazendo isso aqui. Dá para ter uma ideia sempre, né, pelo campo de direções. De novo, a simetria pode ser observada aqui, em relação à origem, certo? E vocês podem, se quiser, podem traçar curvas, podem também calcular isóclinas, vocês já sabem como é que se faz isso. E eu vou passar então agora para um outro tipo de equação diferencial, onde a gente vai ver outra mudança de variável, e essa equação é uma equação que a gente vai fazer recair numa equação linear. Ela não é linear, porque ela tem o quê? Esse y na A, que para linear não poderia aparecer aqui, né? A equação linear, ela é assim, né? dy dx mais p de x vezes y igual a q de x. Quando tem esse y na A, se esse A não for 0 e não for 1, já vamos ver por quê, ela é denominada equação de Bernoulli, tá? Bom, por que o A não é 0 e não é 1? Se o A fosse 0, eu ia ter aqui simplesmente o número 1, né? Então, bom, aí não ia ter, não ia aparecer esse y na A, ia ser uma equação linear não homogênea se o q de x fosse diferente de 0. E se o A fosse 1,
Aqui eu poderia, então, aqui seria y simplesmente, eu poderia juntar o q de x vezes y, colocar junto aqui com p de x, ou seja, passar para o mesmo lado, ou os dois para cá, ou os dois para lá, tanto faz. E poderia colocar o y em evidência daí, né? Ia ficar p de x subtraindo q de x, p e q subtraídos, e vezes o y. Ou seja, ia ser uma função de x vezes uma função de y, a minha derivada. Isso seria uma equação a variáveis separáveis. Ou também posso ver como uma equação linear homogênea, dá na mesma, tá? Então, não tem por que considerar o caso a igual a 1. Então, sendo a diferente de 0 e sendo a diferente de 1, a gente não sabe resolver, tá? Bom, agora vamos ver, eu vou deduzir para vocês uma mudança de variável adequada, que vai fazer recair, claro, com novas variáveis daí, né? Mas numa equação linear de primeira ordem. Vamos lá, então. Vamos fazer o raciocínio para chegar numa equação linear. Bom, eu olho para essa minha equação e poderia dizer assim, bom, esse y na A que está me atrapalhando. Então, o que eu vou fazer para tirar esse y na A daqui? Eu vou multiplicar por y na menos A, né? Ou seja, eu vou dividir por y na A. Então, é isso que eu faço aqui. Divido por y na A, desde que y na A seja diferente de 0. O que acontece? Aí, o lado de cá vai ficar o q de x, que eu queria, né? Então, não tem mais y na A aqui. Mas em compensação, né, eu arrumei meu lado direito, mas em compensação agora o lado esquerdo ficou bem diferente do que eu tinha, né? Meu y agora vai ficar multiplicando y na menos a, vem dar esse menos a mais 1 que eu tenho aqui. E aqui tem o y menos a agora aqui multiplicando, né? Bom, e agora, gente? Agora eu vou fazer o seguinte. O termo aqui, esse tem derivada. Esse que não tem derivada, tá? Esse y na menos a mais 1, eu vou chamar ele de uma nova variável. Ou seja, vou fazer uma mudança de variável aqui, o y na menos a mais 1 que estava aqui, vai ser substituído por uma nova variável u. Então aqui vai ficar u, ok? Então aí vai ficar bom, vai ficar p de x vezes u, tá? De acordo com uma equação linear no u. Mas e daí? O outro termo aqui, o que eu faço com esse aqui? Bom, tem que passar tudo para o u. Eu quero que o u seja a minha nova variável dependente. Então eu faço o seguinte, pego essa aqui onde eu defini minha nova variável, derivo dos dois lados em relação a x. Derivando em relação a x vai ficar menos a mais 1, y na menos a, né, vezes dy dx. E do outro lado, du dx. O que acontece? Acontece o seguinte, que aparece aqui exatamente aquele produto que eu quero substituir, ó. Isso sempre vai acontecer, tá? Então, isso aqui eu vou tirar daqui, vou substituir aqui pela expressão que eu estou obtendo. Isso aqui vai ser du dx dividido por menos a mais 1. Tá aqui, ó. Tá? Então, é isso que eu vou fazer de acordo com o que eu obtive derivando a expressão aqui onde eu defini minha nova variável. Então, tá bom. Aí vai ficar 1 sobre 1 mais menos a, du dx mais p de x vezes o pronto. Essa aqui já é uma equação linear de primeira ordem para u de x. Posso ainda deixar na forma canônica, né? Multiplicando tudo por 1 menos a, que é o que eu fiz aqui, tá? Bom, aí resolvo essa equação, uma equação linear de primeira ordem. Você já sabe resolver de duas maneiras, né? Você sabe resolver por método de variação do parâmetro e também sabe resolver por fator integrante, né? Resolve essa equação linear do jeito que vocês quiserem resolver. Acham o u de x e depois lembra que tem que voltar para a variável original, já que o u foi feito igual a y na menos a mais 1, vai aqui y na menos a mais 1, ao que vocês encontraram de cá, vem para cá, e está resolvida a nossa equação de Bernoulli. Exemplos. Muito bem. Aqui está uma equação, que a gente de cara não enxerga de Bernoulli, mas a gente aqui faz 4x2 dividido por 2xy, que dá isto. E 3y2 por 2xy, esse aqui é aqui na frente, e esse outro está aqui, tá? Mudei a ordem aqui, tá? Bom, muito bem. E agora escrevo isso aqui, tá? Escrevi, passei esse aqui para o lado de cá, esse aqui ficou aqui, e está aqui aparecendo claramente, agora sim, uma equação de Bernoulli com a igual a menos 1. A é o expoente do y do lado de cá, né? Muito bem, então o que tem que fazer? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Nada de decorar coisa nenhuma de antes. Isso aqui foi feito lá em cima para deduzir, para mostrar para vocês que, esse primeiro passo, multiplicar tudo por pelo que precisar fazer aqui para ficar y na 0. Ou seja, multiplica aqui por y na 1.
que é isso que eu escrevi aqui. Então vai ficar y vezes y', aqui vai ficar y ao quadrado e aqui vai ficar o da x sozinho, que é o que eu queria. Muito bem, aí depois o que a gente fez? O termo que não tem derivada, que é esse daqui, vai me mostrar qual é a minha nova variável. Minha nova variável agora então é y2. y2 igual a u, deriva. Quando eu derivar dos dois lados, vai aparecer sempre aquele produto que é justamente o que eu quero substituir ali. Então, vai aparecer y vezes y', que eu estou vendo aqui que vai ser du dx dividido por 2. Então, é isso que eu escrevi aqui. Aqui está o du dx dividido por 2, substituindo o y', né? E depois, continuo copiando aqui minha equação, menos 3 sobre 2x, o u que está aqui é esse aqui, igual a 2x, certo? Então, fiz a substituição, obtive uma equação que está clara aqui, é uma equação linear de primeira ordem para u de x. Aqui eu só multipliquei por 2 para ficar na forma canônica. A solução geral estou dando aqui, vocês vão resolver, vão encontrar. E depois volta a variável original, lembrando que o u era y2, está aqui a solução. Essa aqui é a mesma equação que eu resolvi nessa mesma videoaula que nós estamos vendo aqui, no exemplo 2, tá? Então é claro que chegou na mesma. Aqui é aquele que depois eu fiz mais ou menos raiz quadrática, né? Quando eu explicitei o y, tá? Que está um pouquinho acima aí. Outro exemplo, equação logística. Essa equação é uma equação que é muito usada em dinâmica populacional e ela até já apareceu para vocês quando eu dei variáveis separáveis. Ela é uma equação de variáveis separáveis, certo? Aqui vocês têm uma função só do P, R e K são dois parâmetros, né? São números. Então lá está para vocês resolverem por variáveis separáveis, mas aqui eu vou resolver por Bernoulli, que também ela é uma equação de Bernoulli, como nós já vamos ver aqui. Bom, mas antes de resolver, eu vou aqui, primeiro eu vou dar explicar um pouco o que significa cada termo desse, porque ela é uma equação que é muito usada em aplicações em dinâmica populacional. Bom, então vejam o seguinte, P de T seria uma população, número de indivíduos em algum instante de tempo T. Agora, aqui é a taxa de variação da população em relação ao tempo, mas se eu dividir pelo P, ou seja, se eu passar esse P aqui dividido pelo lado de cá, eu vou ter uma taxa de variação per capita. Per capita é um termo que vocês conhecem, né? De outros contextos, sei lá, renda per capita, coisas assim, né? Ou seja, significa por indivíduo. Então aqui eu tenho uma taxa de variação por indivíduo, a taxa de variação da população em relação ao tempo por indivíduo, que se não tiver limitação nenhuma de recursos, poderia ser uma constante, mas como existe uma limitação de recursos, justamente um modelo para ficar melhor, ele precisa ter algo que contemple essa limitação, tá? Ou seja, a gente chama de K a capacidade de suporte do ambiente para aquela população. É aquilo que aquele ambiente aguenta, suporta de indivíduos naquele lugar, tá? Ou seja, claro que depende do tipo da espécie que a gente tem. É claro que, por exemplo, uma capacidade de suporte de um mesmo ambiente para formigas é bem maior, né? O número que aguenta de formigas num certo lugar do que de elefantes, por exemplo, né? Então, isso é que se chama capacidade de suporte. Então, vejam o seguinte, o que esse modelo contempla? Contempla aqui, à medida que aumenta a minha população, eu vou ter uma taxa de variação per capita que vai diminuir. Isso aqui, ó, é uma função que eu desenhei aqui do lado, se vocês enxergarem melhor. É uma reta decrescente em função do P, certo? É uma reta decrescente. Então, a taxa de variação per capita, ela começa em R, mas ela vai diminuindo aqui. E quando chega no K, inclusive, ela é zero. Tá aqui, ó. Quando P for igual a K, isso aqui dá zero. Ou seja, não há mais variação da minha população. Bom, então, e esse R que está aqui é o que eu teria se eu não tivesse nenhum fator limitante. Ou seja, é como se K fosse infinito, né? Poderia crescer indefinidamente, então poderia ter uma taxa de variação per capita constante. Ou seja, isso aqui seria uma reta constante, né? Então, por isso a gente chama de taxa de crescimento intrínseco da população. É tipo assim, não olhando para o ambiente, apenas a população por si poderia ter essa taxa de crescimento per capita.
Vejam que outra coisa interessante de ver é que se eu não tivesse esse 1 menos P sobre K, se eu tivesse só o R aqui, eu poderia olhar para cá, por exemplo, só com R, sem esse parênteses, né? Vocês teriam aqui que a taxa varia proporcionalmente à população existente, que é uma equação que a gente já viu lá na nossa primeira aula, né? Bom, muito bem, tá. Então, feita essa explicação aí. Ah, outra coisa que é interessante é vocês olharem a unidade, né? A unidade de taxa de variação seria indivíduos por tempo, mas se eu faço per capita, vai ficar só inverso da unidade de tempo. Ou seja, isso aqui seria um número, né? Por unidade de tempo, né? Tipo, por exemplo, tá? Digamos que fosse 0,3 por ano, tá? Significa o quê? Significa que a taxa de variação per capita seria 0,3, seria 30% ao ano. É isso que a gente está vendo aqui, tá? A única unidade que tem é por unidade de tempo. Bom, ok, vamos agora resolver, tá? Essa equação se escreve assim, né? Eu escrevi ela aqui, abri, eu só multipliquei, né? Tá? E aqui ficou então R vezes P, tá? Melhor olhar para a primeira equação aqui, tá? R vezes P e depois R vezes P ao quadrado sobre K é igual a dP dt, é isso que tem aqui, tá? Estou vendo então que é uma equação de Bernoulli com o meu A igual a 2. Então, raciocínio. O que a gente faz? Mesma coisa de antes. Vamos ficar por P na menos 2, para me livrar, entre aspas, desse P ao quadrado. Tá aqui. Aí, vai me sobrar esses dois termos, aquele onde tem uma derivada e outro que não tem. O que não tem a derivada justamente vai me mostrar, vai me evidenciar qual é a mudança de variável que eu devo fazer. Quero chamar isso aqui de U, vai ser minha nova variável dependente. Derivo dos dois lados, sempre vai aparecer a expressão para ser substituída aqui, que nesse caso vai ser P menos 2 dt, vai ser menos du dt. Então tá aqui, ó, substituído por menos du dt, né? Depois aqui menos R vezes U igual a menos R sobre K. Já está aqui minha equação linear de primeira ordem para U de X. Não é X, é T aqui, tá? U de T, ok? Bom, muito bem. Então agora eu vou resolver essa equação linear para U de T, certo? E aí aqui eu tenho a solução geral. Já botei de volta aqui a minha variável original, né? U é 1 sobre P, tá? Se eu tiver uma condição inicial, eu ainda posso calcular o valor dessa constante arbitrária C. E tá aqui a solução do problema de valor inicial, então, que eu vou ter, tá? Já substituir aqui o valor de C pelo que eu encontrei, 1 sobre P0 menos 1 sobre K, tá aqui, né? O valor da constante C, ok? Bom, então aí ainda, daí depois eu vou só fazer uma álgebra aqui, enfim, para conseguir escrever P de T. Então tá aqui a solução, é a solução que eu dei para vocês lá, lá no vídeo de equações variáveis separáveis. Outro exemplo, aquele da corrente que está caindo da borda de uma placa horizontal, que a gente viu no vídeo anterior, a gente resolveu isso aí por fator integrante, né? Mas essa equação também é uma equação de Bernoulli, tá? Então, o que eu fiz aqui para aparecer a equação de Bernoulli? Eu tenho que deixar na forma canônica, né? Então, dv dx mais 1 sobre x vezes v, 32v na menos 1, e aí sim que eu vejo que é uma equação de Bernoulli, e aqui o A é menos 1. Então, multiplica por v, e aí está aparecendo a mudança de variável adequada, deriva dos dois lados, quando eu derivar vai aparecer o que eu preciso substituir lá, e está aqui a equação linear de primeira ordem para U de x, tá? Bom, mas agora aqui, resolve a equação linear, está aqui resolvida já, e depois eu volto atrás na mudança de variável que eu fiz. Então, aqui é v ao quadrado. Pronto, aqui tá. Eu posso também explicitar. Aqui, por que não vai o sinal de menos? Porque a gente tem lá, lembram do desenho do outro vídeo? Tem um eixo onde tudo que aponta para baixo é positivo. Então, como o objeto, a nossa corrente, está descendo, está caindo, né? Então, é um movimento com velocidade positiva também, por isso só essa raiz quadrada, que é só sinal positivo. Bom, se eu tiver... Lá eu tinha também uma condição inicial, né? Então, aqui eu também uso a condição inicial, eu obtenho o valor da constante K, então o problema de valor inicial, que é esse daqui, vai ter essa solução, que é a mesma que a gente encontrou lá, tá? E aqui ainda deixei mais um problema de valor inicial,
para vocês mesmos resolverem. Nada de especial, vocês já sabem fazer, né? Eu acho. E aí tem a resposta aqui para conferir que está tudo certo. Bom, com isso, nós concluímos o nosso estudo sobre equações diferenciais de primeira ordem, ordinárias de primeira ordem. Nós, a partir do próximo vídeo, nós vamos estudar equações ordinárias ainda, mas já de ordem maior do que 1, começando pelas de ordem 2, e lá você já tem um exemplo que a gente estudou bem no começo desse curso, que é um problema com um objeto na extremidade de uma mola, lembram? Então, essas equações vão aparecer agora a partir da nossa próxima aula. Bom, então, bom estudo, pessoal, e tudo que nós íamos ver de equações de primeira ordem já está concluído, então, nesse momento. Bom trabalho!